Essa mesa redonda tem como objetivo falar sobre a composição corporal. Então, tem 3 palestrantes. Primeiro vai ser a professora Vivian Varles, que é aqui, da Faculdade de Nutrição da UF. Depois o Dr. Eduardo Ferrioli, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, vai falar sobre água corporal total. E finalizando a palestra do Dr. Scott Gowen, da Universidade do Arizona. Vai ser em inglês, sem tradução, mas todos os slides estão em português. Eu fiz a tradução para o português e pedi a ele para que ele falasse bastante sobre o que está projetando. Então, ele vai falar em inglês, mas as projeções do que ele está falando vai estar tudo em português. Tá certo? A professora Vivian é professora... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela tem graduação em nutrição pela Universidade de Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Ela fez o mestrado em nutrição pela UFRJ e doutorado em saúde pública pela ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Nutrição Social da Universidade Federal Fluminense e vai falar sobre densitometria corporal. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. Muito legal ver a plateia cheia, né? Então, eu fui convidada, então, para falar um pouquinho sobre a densidade corporal. Esse é um método que eu vou falar um pouco sobre a pesagem hidrostática e a pleximografia por deslocamento de ar, que são 2 técnicas empregadas para medir a densidade corporal. Então, vamos lá. Oi. Aqui? Tá bom? Todo mundo escutando? Então, tá bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre a densidade corporal. Então, esse princípio, ele se baseia no modelo de 2 componentes, né? Então, para esse modelo de 2 componentes, a gente vai dividir... Desculpa, deixa eu... É aqui. Então, a massa corporal, então, ela pode ser dividida em 2 componentes, a massa de gordura e a massa livre de gordura, tá? Então, é um modelo clássico, então, onde a gente vai expressar a massa corporal nesses 2 componentes. Bom, uma vez que a gente sabe que, como a gente está falando sobre densidade, a gente sabe que a densidade de qualquer material vai ser a proporção das densidades dos seus componentes. Então, a gente vai pegar essa expressão e vai substituir, então, pela unidade, a massa corporal passa a ser a unidade, e expressando ela pela razão da sua densidade. Da mesma forma, a gente pode, então, fazer a mesma coisa para a massa gorda e a massa livre de gordura, sendo a razão para a sua densidade. Tá? Então, essa é a expressão e o princípio da densidade corporal. Então, uma vez que a gente sabe nessa equação quais são os valores de densidade da massa gorda e da massa magra, a gente pode aplicar na expressão, utilizando esses valores, e chegando, então, se a gente for resolver essa expressão, isolando para a massa gorda, a gente vai conseguir chegar a esse valor aqui. A gente pode, então, expressar ou chegar à estimativa do percentual de gordura corporal, da massa gorda, em relação a essa expressão, sendo que o único fator que nos falta saber é a densidade corporal. Tá? Então, esse é o princípio. Bom, então, onde são esses valores de densidade? Esses valores de densidade, eles provêm de estudos em cadáveres. Então, a gente assume que todo mundo teria a mesma densidade de massa gorda e de massa livre de gordura. Tá? Então, nessa expressão, o que nos falta encontrar é a densidade corporal. Então, como é que a gente faz para chegar nessa densidade corporal? Então, a densidade corporal é simplesmente a razão entre a massa corporal sobre o seu volume. Então, vou ver aqui. Então, a massa corporal é uma medida objetiva muito fácil de ser obtida, né, com uma precisão muito fácil. Né? Então, simplesmente você tem uma balança calibrada, você chega na massa corporal. Então, esse é um dos elementos da expressão que é muito fácil de ser obtido. E depois a gente vai precisar achar o volume corporal. O volume corporal é uma propriedade que é medida pelas técnicas de densitometria. Tá? Então, a gente vai procurar, a gente vai ter que definir qual é esse volume corporal. Para isso, nós temos 2 técnicas. Volta lá. Como é que eu volto aqui mesmo? Desculpa, volta ali para mim. Tá.
Então, a gente tem duas técnicas aqui, a pesagem hidrostática e a pleximografia por deslocamento de ar. São as duas maneiras que a gente tem para chegar no volume corporal e poder resolver, então, essa razão. Tá? Então, a pesagem hidrostática, ela vai se basear no princípio de Arquimedes. Tá? Então, quando você submerge um corpo num líquido, aquele volume que é deslocado é justamente o volume desse corpo. Então, se você puder fazer isso, você acha o volume de qualquer corpo. Bom, de qualquer forma, quando você para ver esse líquido deslocado, esse volume deslocado, muitas vezes é muito difícil. Imagina você colocar uma pessoa dentro de um tanque e ver quanto se desloca esse volume, quanto aumenta esse volume nesse tanque. Então, o que se faz se baseia na questão da perda de peso. Quando você imerge um corpo num fluido, existe o empuxo, né, a força contrária, e faz com que a pessoa fique mais leve. Então, você tem, então, teoricamente, uma perda do seu peso. Então, essa perda de peso vai, então, ser equivalente ao peso que foi deslocado. Então, dessa forma, a gente consegue também chegar no volume que a gente deseja. Mas como a gente vai conseguir chegar se eu estou medindo a perda de peso? Então, quando eu tenho o peso medido fora da água com o peso que foi obtido dentro da água, essa diferença se refere ao volume. Sendo que eu tenho que considerar que a densidade da água ela é constante, tá? Ela é constante numa certa temperatura. Então, isso é a forma que eu tenho, pela pesagem hidrostática, de chegar ao volume corporal. Bom, uma coisa que eu tenho que considerar também em relação ao peso corporal que eu faço dentro de um líquido, de um fluido, é a questão que o ar dos pulmões e o ar que está no trato gastrointestinal também vai interferir nesse peso submerso. Né? Então, se a gente tem ar dentro dos pulmões, a gente vai ficar um pouco mais leve. Então, eu preciso também considerar essa situação de descontar descontar esse ar que está ainda dentro do corpo. Então, quando eu vou resolver ainda chegar à densidade, eu vou precisar, então, a densidade é a massa corporal sobre volume, sendo que a densidade eu posso calcular dessa forma, o peso corporal da pessoa, isso aqui vai ser o volume, é o peso que foi deslocado, então é o peso seco menos o peso submerso sobre a densidade da água a uma temperatura conhecida e constante. E eu vou ter que descontar, então, o volume residual que eu tenho nos pulmões e também assumir que a gente tem uma quantidade de volume de ar dentro do trato gastrointestinal que a gente assume que seja em torno de 100 ml. Tá? Então, uma vez resolvendo isso, eu vou chegar na densidade corporal da pessoa. Bom, seguindo adiante, agora não foi. Bom, uma vez que eu tenho a densidade, agora eu posso calcular o que me interessa. Eu quero saber o percentual de gordura corporal da pessoa. Então, existem algumas equações já bem conhecidas, como a CIRI, que foi feita em 1956, que vai derivar daquele princípio lá das densidades. Então, eu só vou substituir nessa equação a densidade que eu obtive da pessoa, do indivíduo que eu medi. Tá? E eu tenho duas equações, a CIRI, que é muito conhecida, a Brozek, que são duas equações clássicas, que até hoje nós utilizamos essas equações, e também tem a equação proposta por Lohmann, que faz ajustes às densidades que seriam esperadas para crianças, sendo que as densidades são diferentes. Tá? Então, é muito fácil, então, você chegar ao percentual de gordura corporal. Uma vez tendo o percentual de gordura corporal, eu tenho como achar os outros componentes corporais. Tá? Bom, a pesagem hidrostática exige, então, que você tenha um tanque para colocar uma pessoa para ela submergir. Tá? Então, ela tem que ficar submersa. Na maioria das vezes, a cabeça também tem que estar o corpo totalmente submerso. Ou seja, acredito que não seja uma medida muito fácil de ser realizada por todas as pessoas. Né? Tem pessoas que não conseguem nem mergulhar numa piscina, muito mais num tanque de pesagem hidrostática. Outro detalhe, quando a pessoa passa por essa medição, ela tem que esvaziar totalmente o pulmão dela. Então, é difícil para algumas pessoas fazerem essa submersão sem ar no pulmão.
né? Geralmente, quando a gente vai mergulhar em algum lugar, a gente faz o contrário, né? A gente inspira e mergulha, mas aqui é o contrário, você tem que expirar e mergulhar. Tá? A medida é rápida, mas mesmo assim pode ser inconveniente para certas pessoas. Então, aqui são alguns modelos de equipamentos de pesagem hidrostática. Então, existem vários tipos, ou existiam vários tipos, né? Eu falo existiam porque essa técnica já caiu em desuso, até pela própria dificuldade de execução desse processo. Por exemplo, a gente precisa de instalações, se caso a gente quisesse ter um tanque de pesagem hidrostática, a gente precisaria de instalações adequadas que pudessem comportar um tanque de pelo menos 2 metros de profundidade, né, com uma certa dimensão para que as pessoas possam realmente serem submersas. Precisariam balanças calibradas ou então células de carga que você pudesse confiar para fazer essas medições, que eu tenho que medir a pessoa, a massa corporal dela fora da água e depois dentro da água. Também precisaríamos ter um equipamento específico para medir o volume pulmonar, aquecedores de água, porque a água, como a gente vai trabalhar com densidade, ela tem que estar numa temperatura constante e conhecida, então a gente tem que manter a temperatura da água em torno de 32 a 35 graus, e mais outras coisas que vão exigir, como filtro d'água e um circulador de água, manter também o pH dessa água em torno de 7,4, 7,6 de pH. Além disso, a gente precisa de um sistema de segurança de drenagem, que a gente possa, de alguma maneira, escorrer a água, se caso for necessário. Então, assim, alguns anos atrás, nós pensamos em ter um tanque de pesagem hidrostática, mas pelas dificuldades e impossibilidades físicas, a gente não teve como fazer esse tanque. Porque a gente não tinha como colocar um tanque de pesagem hidrostática no 4º andar da faculdade. Então, a gente teve que desistir da ideia. Imagina ainda com uma questão de segurança, ter que drenar a água para onde, né? Então, a gente não teve essa possibilidade de ter esse tanque de pesagem hidrostática. Bom, também a pesagem hidrostática, ela vai ser limitada ao uso em crianças, em idosos, pessoas muito obesas, talvez tivessem dificuldade de fazer esse processo, assim como pessoas com problemas de mobilidade. Então, como a pesagem hidrostática, ela teria várias limitações e nem todo mundo teria condições de passar por esse processo. Então, porque exige muita colaboração da pessoa que vai ser avaliada. Bom, a alternativa, então, surgiu há alguns anos, em 1995, em torno de 20 anos atrás, surgiu uma proposta de medir o volume corporal de outra forma, utilizando o que se chama de pleximografia por deslocamento de ar. O nome comercial do equipamento, eu acho que ele é o único no mercado, é BudPod. Tá? Então, esse equipamento, ele consiste de 2 câmeras, uma onde o indivíduo está sentado, e uma câmera atrás, e ela é dividida, então, por uma parede comum, onde há um diafragma. Esse diafragma é como se fosse um alto-falante, ele vibra. Tá? Então, ele um sistema que vai produzir algumas oscilações internas do equipamento. Bom, a parte frontal é onde a pessoa senta e a parte traseira é a referência, e aqui seria, então, a parede que separa onde haveria essa peça, então, oscilante. Então, como é que se faz essa medida? Vejam que não tem água, então, pelo menos já fica um pouquinho mais confortável, né? Mais fácil de executar. Essa câmera, ela é hermeticamente fechada, ela tem eletrodos, eles têm, quer dizer, são placas eletromagnéticas que garantem que ela vai ficar extremamente fechada, tá? Então, esse diafragma vai oscilar e vai causar, então, oscilações no volume nessa câmara interna. Então, é isso que ele vai estar medindo. Então, a relação pressão-volume vai ser avaliada, e é isso que vai definir o volume corporal da pessoa. Então, mede-se, então, essa resposta a essas, então, oscilações. Tá? Então, como é que isso é feito? Assim, de uma forma bem simplista, sem entrar no detalhe, vem um princípio que está por trás desse método. Você primeiro vai medir o volume da câmara que está vazia, a gente vai conhecer esse volume. Depois, a gente vai colocar a pessoa dentro dessa câmara e vai realizar novamente a medida do volume. Então, aqui um exemplo bem simples, colocando, então, se o volume inicial da câmara vazia é de 400 litros
E ao colocar a pessoa e medir novamente o volume dessa câmara, passar para 350 litros, eu posso calcular, então, o volume que corresponde à pessoa, em torno de 50 ml. 50 ml, desculpa, 50 litros, tá? Então, eu tendo o volume, os 50 litros, eu posso, então, sabendo a massa corporal da pessoa, eu tenho como descobrir qual é a densidade corporal dela. Tá? Então, o volume é colocado nessa equação. Bom, mas a questão não é tão simples assim, né? Isso o aparelho, ele automaticamente faz isso para você, você não pensa o que está por trás do princípio. Então, na verdade, ele vai se basear em dois princípios físicos, a lei de Boyle, com condições isotérmicas, e isso ocorre justamente por o ar dos pulmões, a pele, roupa, cabelo, se comportam dessa forma isotérmica, ou seja, a gente tem uma condição onde o volume ele vai estar condicionado a uma temperatura constante. Tá? E a outra lei é a lei de Poisson, onde você tem condições adiabáticas, onde você não tem essa temperatura constante. Então, a temperatura do ar não é constante e ao se alterar o seu volume. Então, a gente tem condições adiabáticas na maioria do ar que está dentro dessa câmara, tanto a de referência como também a de onde o indivíduo está localizado. Então, a gente tem duas leis, né, dois princípios físicos que a gente está trabalhando, muitas vezes sem saber, porque o equipamento já te dá o volume diretamente. Né? Então, a lei de Poisson, dessa forma, ela é utilizada para avaliar o volume bruto, ou seja, qual é o volume que tem dentro daquela câmara, e o volume final é obtido após a gente descontar para as questões das condições isotérmicas, como o ar que está presente nos pulmões, que está também na superfície corporal, e a gente também tem ar que fica preso entre os cabelos. Tá? Deixa eu ver se vai. Então, uma das questões que é importante no BODPOD é fazer a medição do gás ou do ar que está dentro dos pulmões. Então, durante a medição, a gente vai passar por um processo onde a gente vai fazer a medição, é uma manobra ventilatória, onde a gente vai conseguir fazer a medição efetiva de qual é o ar que está nos pulmões, para a gente poder saber qual o volume que a gente vai precisar descontar daquele volume bruto. Tá? Então, esse é um processo. Quando a pessoa faz uma manobra que pode dar algumas dificuldades, tem pessoas que não conseguem fazer, não conseguem completar essa manobra. Ela é muito simples, mas algumas vezes a gente tem certas pessoas que não conseguem passar por isso. E isso foi uma preocupação muito grande quando a gente começou a utilizar esse equipamento. A gente fez um estudo com idosos e a gente viu que alguns idosos, né, uma parte deles, não conseguiam fazer o teste do volume pulmonar. E isso trazia uma preocupação, porque a gente não sabia qual era o efeito disso depois na estimativa do percentual de gordura corporal. Então, tendo isso como uma preocupação, a gente resolveu fazer um teste, fazer um estudo, para ver se isso poderia afetar efetivamente a estimativa da composição corporal. Tá? Então, aqui nós fizemos um estudo que a gente apresentou o ano passado no Simpósio Internacional de Composição Corporal, falando um pouquinho sobre essa questão da nossa preocupação se o percentual de gordura corporal nesses indivíduos poderia ser prejudicado, né, ou não estaria perto da referência, se caso a gente utilizasse o volume pulmonar estimado. Então, a possibilidade do BODPOD me permite, se eu não consigo fazer a medição do volume pulmonar, eu posso estimar esse volume pulmonar. Então, o que a gente viu? Nós fizemos em 68 mulheres e 18 homens. A gente usou como uma referência o DEXA, né, para poder saber qual é o percentual de gordura corporal, e essa era a nossa referência, e ver se o fato de você medir ou não medir o volume pulmonar poderia afetar essa estimativa em relação ao percentual de gordura corporal. O que a gente observou que nas mulheres não houve nenhum efeito, então essas equações que predizem, né, o volume pulmonar até se tiveram um bom desempenho, então a gente não teve diferença em relação ao percentual de gordura corporal para mulheres, porém para homens houve uma diferença significativa. Então talvez a equação que estima o volume pulmonar para homens não seja adequada. Então a gente ainda não foi ainda a fundo, a gente tem mais coisas ainda para trabalhar em relação ao BODPOD.
Bom, existem alguns pré-requisitos, algumas recomendações para fazer a medida do Bud Pod. Você precisa usar o mínimo de roupa, e isso pode interferir, então, você, de preferência, deveria estar com roupa de natação, é o ideal. Nem sempre a gente consegue convencer as pessoas de colocarem essas roupas, né? Essa é a nossa dificuldade, por exemplo, pessoas idosas já ficam um pouquinho mais não tão confortáveis assim para vestir dessa forma. Importante usar uma touca de natação. A gente precisa comprimir o ar que está entre os cabelos, então ter muito cabelo pode também interferir nessa medição. Remover qualquer acessório. O jejum, geralmente, quando nós fazemos aqui, a gente pede que a pessoa esteja em jejum também, tá? Mas sendo que em alguns outros protocolos dizem para fazer um jejum de pelo menos 2 horas. Mas aqui nós utilizamos sempre o jejum, de 10 a 12 horas de jejum. A gente vai precisar da informação da estatura para poder colocar no equipamento. E importante mesmo é permanecer sem se mexer, porque a gente trabalha com oscilação, movimentos dentro do Bud Pod. Então, a pessoa tem que ficar, de preferência, imóvel, sem ficar conversando, nem nada, é parado. A medição é muito rápida, ela dura alguns segundos, então não tem muito problema. A gente pode ter pessoas que não gostem de ficar em lugares fechados, porque você sente, ele fica hermeticamente fechado o equipamento, você fica dentro desse equipamento e você sente uma pressão interna, como se estivesse subindo assim no avião, a gente sente aquela pressão, há uma pressão interna que você vai sentir, tá? Então, esse seria o protocolo para a medição do Bud Pod. Aqui é só uma sequência mostrando que, quando nós começamos, a gente faz uma calibração com o equipamento vazio. Depois, nós colocamos um volume conhecido, que é o padrão para adultos, em torno de 50 litros. Então, a gente testa antes para ver se o equipamento está fazendo a leitura correta em termos de volume. Depois, a gente faz a pessoa interna, sentado dentro, se faz a medição do volume e, posteriormente, se faz a avaliação do volume pulmonar. Tá? Então, essa seria a sequência, e a gente leva em torno de 5 minutos para fazer. Tá? Então, ela é muito mais rápida do que a pesagem hidrostática. A pesagem hidrostática demora mais, porque você, além de fazer a imersão, você tem que repetir várias vezes para conseguir fazer a leitura adequada da massa corporal dentro da água. Tá? Então, acaba sendo muito mais prático e muito rápido esse método. Alguns problemas em relação à colocação, onde o Bud Pod pode ficar. Ele não pode ficar em qualquer local, ele não pode ficar em local onde tem muita circulação, que qualquer perturbação em relação ao ar, corrente de ar, isso vai atrapalhar as medições. Tá? Então, precisa colocar, não pode colocar perto de aquecedores, de ar-condicionados, ventiladores, ter janela aberta, não pode se colocar uma sala muito ventilada, não colocar exposto ao sol, né, a luz direta nele, não pode ser colocado perto de porta, porque ela abre e fecha e vai fazer movimento de ar, e isso pode atrapalhar a medição. A gente recomenda sempre que a medição seja feita com a porta fechada. Infelizmente, a gente não tem porta, mas a gente consegue fechar e não deixar ninguém circular na hora que a gente está fazendo a medição do Bud Pod. Tá? A mesma coisa, a gente não pode nem encostar no equipamento quando ele está fazendo a medição. A temperatura ambiente tem que estar em torno de 21 a 27 graus. Eles recomendam uma umidade também entre 20% a 70%. Evitar barulhos também que podem perturbar. Okay? Também não se pode encostar no Bud Pod e também a gente tem que ter certeza de que a balança esteja adequadamente calibrada e nivelada. Esse sistema do Bud Pod, ele já vem com uma balança que é comunicada ao computador, ela tem uma precisão de 20 gramas e ela sempre é calibrada antes das medições. Aqui só mostrando que então, o Bud Pod ela pode ser feita com variados tipos de pessoas, até crianças podem fazer, tá? Tem um menino fazendo o Bud Pod, só a partir de 6 anos de idade, quando a gente usa aquela referência de 50 litros para calibração. Mais recentemente, tem para criança também agora, tá? De 2 e 6 anos de idade, só que eu tenho uma preocupação, eu nunca vi fazerem com crianças ainda, mas um dos pré-requisitos é se manter imóvel dentro do Bud Pod. Me diz uma criança de 2 anos que vai ficar imóvel dentro do Bud Pod, tá? Então, essa publicação aqui, eles descrevem como foi feita a medida nessas crianças. O fabricante do Bud Pod disse assim, não, você pode colocar um DVD player dentro do Bud Pod.
Ah, tá, então vou pôr um DVD player, vai ter que ser uma coisa bem tranquila, né? Senão a criança vai pular também. Então, e qualquer coisa que nós colocamos dentro dele, eu posso até colocar um DVD ou até colocar alguma outra coisa. Qualquer coisa que eu introduza nesse BudPod, eu tenho que calibrar para aquele objeto ou aquele corpo que está dentro do BudPod. Não posso esquecer isso. Tá? Então, eles têm essa sugestão de ter uma cadeirinha que você possa colocar. Então, claro que eu vou ter que contar que a parte interna desse equipamento tem uma cadeira dentro, então, vou ter que calibrar para isso. E existe, então, em vez de ter um calibrador de 50 litros, de um volume conhecido, eu vou ter um volume de 20 litros, proporcionar a uma criança pequena. Tá? E a outra possibilidade é o P-Pod, que são para bebês. O Instituto Fernandes Figueira tem esse equipamento aqui no Rio de Janeiro, eu nunca tive a oportunidade de ver, e ele faz bebês até 10 quilos. Tá? Bebê até pequenininho não se mexe tanto, né? Recém-nascido dá para fazer. Tá? Começa a crescer, já começa a dar problema. Bom, só para finalizar, então, é claro que essa técnica também não é isenta de críticas, tá? A densidade corporal ela vai sofrer a crítica principal, porque considera que a massa livre de gordura ela tem uma composição constante, e isso não é verdadeiro, tanto que crianças a gente vai ter um menor conteúdo mineral e maior quantidade de água, e então isso as densidades não são de adultos não servem para crianças. Então por isso que a gente utiliza equações que possam né, considerar essa composição corporal da criança. E em idosos também pode ser um problema, que a gente vai ter uma modificação também nessa massa livre de gordura, tanto da água, que pode ou não estar diminuída, da massa muscular e da massa óssea. Todavia, se nós pensarmos na combinação de vários técnicas de composição corporal para gerar modelos de múltiplos compartimentos, a densidade corporal ela é importante para esse tipo de abordagem. Então, é isso aqui. Obrigada. Vou convidar o doutor Eduardo Ferrioli, que ele tem graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e doutorado em Medicina pela USP. Ele atualmente é professor associado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. E como um adendo, ele é a nossa referência brasileira sobre as medições de isótopos estáveis. Então, quem faz medição com água duplamente marcada, por exemplo, passa pelas mãos do Eduardo. Bom dia a todos. Queria dizer primeiro que é um prazer enorme estar aqui, convidado pelo Luiz, pela organização do evento de vocês. Como o Luiz disse, a gente tem trabalhado com algumas coisas em isótopos estáveis juntos, e as colaborações sempre engrandecem muito a gente, tanto quem está trabalhando com a gente, como a gente também. Então, tem sido um grande prazer trabalhar com vocês e eu queria convidá-los também a pensar em metodologias que empregam isótopos estáveis para a carreira de vocês. E eu vou explicar um pouco o porquê disso. Coube a mim falar um pouco com vocês sobre composição corporal, a parte de água corporal total. Tá? E uma primeira pergunta que a gente se faz para que medir, então, a água corporal total, sendo que a gente tem outros métodos que medem componentes corporais de 4 compartimentos, como foi apresentado. A gente tem vários outros métodos, tem DEXA, tem outras coisas que são mais rápidas. Para que avaliar a água corporal em si? Uma primeira razão é porque a própria água corporal é importante em algumas situações. Então, por exemplo, a gente sabe que medir a água corporal de uma pessoa é importante em situações de pré-transplante, é importante na diálise, é importante, inclusive, para determinar a composição corporal em métodos que utilizam 4 compartimentos, porque um dos compartimentos é a água corporal. Tá? Então, ela precisa ser mensurada de forma mais direta. E para estimar, então, outros compartimentos, como eu vou falar com vocês durante a minha apresentação. Tem várias maneiras de medir a água corporal. Bioimpedância, aplicando fórmulas, pode chegar a uma precisão razoável da água corporal. Existe a espectroscopia de bioimpedância, que também vai ser discutida com vocês, muito mais apropriadamente depois. Mas eu vou falar um pouco com vocês sobre o método de referência para medir água corporal total, que é a diluição de isótopos. Tá? Queria perguntar para vocês, quem de vocês já trabalhou com isótopo estável, sabe o que é isso, tem noções
mais ou menos bem estabelecidas dessa metodologia? Por favor, levanta a mão alguém que... Não sei quantos. Ah, então tá. Então não vai ser inútil minha palestra. Talvez para a Thais ali, mas... então, a primeira coisa que eu quero discutir com vocês, mais do que falar sobre água em si, eu vou falar um pouco sobre isótopos estáveis, tá? E meu objetivo é deixar vocês curiosos e interessados em usar essa técnica em estudos, porque são técnicas muito interessantes, que fornecem muita informação e que precisam ser mais utilizadas no Brasil. Vou falar um pouco sobre definição do que são isótopos estáveis, como que a gente usa eles como traçadores, algumas vantagens, como mensurar. E depois vou falar rapidamente para vocês também sobre a diluição de óxido de deutério, qual é o princípio, os cuidados na prática e exemplos, que é o que se usa para medir água corporal total. Então, o que é um isótopo estável? Vocês se lembram da tabela periódica, né? Que vocês estudaram há pouco tempo atrás, para entrar na faculdade e etc. Isótopos, na verdade, são átomos, tá? Que têm o mesmo número de prótons, porque os prótons são quem define o que um elemento é. Então, o oxigênio, por exemplo, ele tem 8 prótons. Tá? E o que difere um isótopo do outro é o número de nêutrons que ele tem no núcleo. Tá? Então, o oxigênio 18, por exemplo, ao invés de ter 8 nêutrons no núcleo dele, como o oxigênio mais abundante na natureza tem, ele tem 10 nêutrons. Isso faz com que ele fique um pouquinho mais pesado. Tá? Então, a água com oxigênio 18 é água, igual qualquer outra água. A água com deutério, que é o hidrogênio 2, é água como qualquer outra água. Só que ela pesa um pouquinho mais. Os átomos pesam um pouquinho mais. E isso dá para ser usado para pesquisa. Esses aqui são os isótopos do hidrogênio. Então, tem o próprio hidrogênio, tem o deutério e tem o trítio. E aqui tem uma diferença. O hidrogênio, ele só tem um próton no núcleo, tá? E um elétron, normalmente. Quando ele tem um nêutron, ele já é o deutério, porque ele tem o peso 2 ao invés de 1. E quando ele tem o trítio, que são 2 nêutrons ao invés de 1, ele passa a ter peso 3. E essa é a outra grande diferença. Quando a gente fala em isótopo, todo mundo pensa em radioatividade. Tá? Isótopo é um negócio radioativo. Tá? Mas não necessariamente. O deutério, ele não é radioativo. Ele não emite nenhum tipo de radiação. Ele é estável, por isso que chama isótopo estável. O trítio, ele emite radiação. Tá? Então, ele é um isótopo radioativo, não é um isótopo estável. Tanto o deutério como o trítio pode ser usado em pesquisas, por exemplo, para medir composição corporal, com maneiras diferentes. O problema é que tudo que emite radiação envolve risco para a saúde. Tá? Radiação ela é transformadora de núcleo, de DNA, e isso pode induzir mutações, então existe um risco envolvido. E tudo que usava radiação em pesquisa ou em estudos clínicos no Brasil, fora o que é impossível mudar, por exemplo, estudos realmente de perfusão miocárdica, etc., a Anvisa e etc. estão proibindo. Tá? Então, a gente não tem mais acesso a isótopos radioativos. Então, o isótopo estável passa a ser muito atraente para a pesquisa. Aqui é só o que eu falei para vocês. Isótopo radioativo emite radiação, pode ser nocivo, são empregados em radioterapia, muito, e também em estudos que exigem isso, cintilografias. E eles são difíceis de extrair do meio ambiente, que é um outro grande problema. Quando você usa isótopo radioativo, você tem que saber como você vai depois fazer com esse lixo atômico, porque isso é lixo atômico. Tá? Isótopos radioativos têm algumas vantagens. Eles são fáceis de detectar, são autênticos rastreadores, o custo é baixo, a amostra precisa de preparação mínima, você pode medir diretamente a retenção no corpo. E os isótopos estáveis, a diferença é que eles têm risco mínimo ou nenhum praticamente para a saúde. Então, quando vocês vão trabalhar com isótopo estável, vocês podem fazer isso em bebê, em gestante, em lactante, em lactente, em idoso, em pessoas com câncer. O que vocês quiserem estudar com isótopo estável, pode, porque não oferece risco. Tá? Essa é uma grande vantagem. Você pode armazenar as amostras por um tempão, porque elas não têm decaimento, como o radioativo tem.
A mesma amostra você pode analisar várias vezes, então você não perde o material. Desvantagens. Para os isótopos radioativos é segurança. Você não pode usar em recém-nascido, gestante, mulher em lactação. O tempo de decaimento pode ser muito rápido, só tem a maneira de usar um elemento por vez, e as amostras se analisam com base no decaimento. Os estáveis, muitas vezes o custo é alto, eles precisam de doses altas, a preparação das amostras às vezes exige tempo, a análise acaba sendo complexa, vocês vão ver isso. Tá? E por que a gente consegue usar isótopos estáveis para fazer pesquisas em nutrição? A gente consegue porque a natureza cuidou de que o nosso organismo tem uma predominância enorme de um isótopo. Então, por exemplo, o oxigênio 18, o oxigênio 18 é só 0,2% do nosso oxigênio. A maioria do oxigênio do corpo da gente é oxigênio 16, e na natureza é assim também. Carbono é a mesma coisa, o carbono 13 é só 1%. Na natureza também, o deutério, que é o hidrogênio 2, tem 0,015% da natureza. 99,995% do hidrogênio que tem no nosso corpo não é deutério, é hidrogênio. Tá? Então, se eu consigo medir o quanto tem de deutério numa determinada amostra de qualquer coisa, e se eu conseguir concentrar deutério e dar para uma pessoa tomar, eu estou oferecendo para ela um marcador de água. Tá? Porque eu estou dando água com deutério, e eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês, e eu consigo medir o quanto tinha de deutério no corpo antes, consigo medir o quanto tem de deutério no corpo depois, e a diferença de enriquecimento é o quanto a pessoa tem de água corporal se a gente usar fórmulas de diluição. É bem simples, tá? O princípio do método em si. O que é um pouco mais complicado é medir. Tá? Alguns detalhes. Então, o que é enriquecer alguma coisa com isótopo estável? É você combinar diferentes isótopos em proporções que são diferentes da proporção natural, aqueles 99,9%. Por exemplo, na natureza 0015, eu vou usar deutério a 90, 99%. Então, eu estou usando um isótopo radioativo, não radioativo. Isótopos estáveis, essas são as principais aplicações em pesquisas nutricionais. Então, se vocês trabalharem com qualquer uma dessas áreas aqui, dá para vocês usarem isótopos estáveis nas pesquisas de vocês. A gente consegue medir composição corporal e água corporal total. A gente consegue medir gasto energético, eu vou falar sobre isso amanhã com vocês. A gente consegue medir ingestão de nutrientes, você consegue marcar com isótopos estáveis proteína, você consegue marcar gordura, e você mede o quanto a pessoa ingeriu, o quanto absorveu. A gente consegue traçar o metabolismo de proteínas, então você dá aminoácido para a pessoa marcada com isótopo estável, com carbono 13, nitrogênio 15 ou deutério, e a gente acompanha isso até a saída na urina, ou então quando isso está incorporando na proteína muscular. Então a gente consegue ver o metabolismo proteico usando isótopo estável. A gente consegue medir biodisponibilidade de minerais e vitaminas, dá para medir o esvaziamento gástrico, o tempo de esvaziamento gástrico, e a gente consegue detectar infecções, por exemplo, H. pylori, se a pessoa tem infecção por H. pylori ou não, só usando um teste respiratório com isótopo estável. Então, vocês vejam que tem um monte de aplicações de isótopos estáveis em pesquisas de várias áreas na área nutricional. E no Brasil isso é subutilizado. Tá? Bom, o que são as medidas, então, que a gente tem? A gente consegue dosar a abundância do isótopo sobre os outros, em qualquer amostra biológica. Então, a gente consegue, na verdade, medir a razão entre o oxigênio, o deutério e o hidrogênio comum, então deutério e hidrogênio. A gente consegue medir a razão entre oxigênio 18 e oxigênio 16, carbono 13 sobre carbono 12, 15, nitrogênio 15 sobre nitrogênio 14. E tem dois métodos básicos para isso. Um que chama espectroscopia infravermelha e o outro que é a espectrometria de massas de razão isotópica. Tá? Aqui está o problema principal. Tá? Isso aqui é um espectrômetro de massa de razão isotópica que a gente tem no nosso laboratório. São poucos equipamentos no Brasil. São 3 laboratórios que têm equipamentos completos que trabalham com alguma coisa de isótopo estável. Não são muito disponíveis esses equipamentos. E a outra coisa é que eles custam em torno de $250 mil um equipamento desse. O que dá perto de R$1 milhão hoje. Tá?
Então, são equipamentos que têm poucos laboratórios. E por isso que o Luiz estava falando que a gente tem, então a gente trabalha em conjunto. E acaba tudo no meu laboratório, né? O fato é que realmente são poucos laboratórios, mas esses laboratórios estão sempre muito disponíveis para fazer colaborações. Tá? Então, isso não seja um desestímulo para vocês usarem isótopos estáveis, mas busquem laboratórios de referência com quem vocês possam trabalhar. Isso sempre tem disponível e sempre tem quem está disposto a colaborar. Tá? O equipamento é caro, a manutenção dele é cara, ele é difícil de operar de certa forma. Hoje em dia, cada vez é mais fácil. Tá? E sendo bem simplório, falando de uma maneira bem simples para vocês como que isso funciona, o que funciona é o seguinte: a gente põe a amostra dentro desse equipamento que tem uma fonte de íons. A gente ioniza a amostra, que em geral é usada como gás, e aí a gente empurra o íon para dentro de um tubo, que tem um orifício. Tá? É um tubo, que tem coletores em pontos diferentes. O íon, depois que ele é acelerado aqui para dentro, e, por exemplo, um íon positivo, a gente põe uma carga positiva aqui, ele vai lá para dentro correndo. Tá? Tem um eletroímã no meio do caminho que obriga ele a fazer uma curva. Aí vocês imaginem 2 carros fazendo curva, um carro levinho e um carro pesadão. Tá? Um Sport e um outro, um trator. Se a gente fizer na mesma velocidade a curva, o carro levinho consegue fazer uma curva bem fechadinha e rápida. O carro pesado vai derrapando na curva e ele vai virar lá na frente. Tá? É assim que funciona medir isótopo. Tá? Então, o deutério tem o dobro do peso do hidrogênio. Tá? Então, na hora que a gente força os dois a fazer uma curva bem rápida, o hidrogênio vira rapidinho, porque a massa dele é 1, o deutério vai derrapando, vai bater lá do outro lado. E a gente tem coletores nas posições em que a gente calcula onde que ele vai bater depois da curva. Tá? E, grosseiramente, é isso que o espectrômetro de massa faz. Então, a gente consegue medir os 2 isótopos e a gente consegue dizer qual que é a razão entre um e o outro, quanto que tem de cada um naquela amostra. Tá? Um sistema mais simples é a espectroscopia infravermelha. Isso é bastante acessível, é muito mais barato que o espectrômetro de massa, muito mais fácil de manter. E ele se baseia em outro princípio. Ele pega vibrações dos átomos e dos íons e mede isso. A vantagem, então, é que ele é muito mais barato e ele é fácil de operar. Então, qualquer serviço consegue, de certa forma, com verba de pesquisa, comprar um aparelho desse. Só que você só pode usar saliva, só deutério. Então, só usa para composição corporal mesmo. Tá? As amostras são analisadas separadamente, diretamente, ele é simples de usar. Vou pular um pouco as medidas isotópicas, senão a gente vai perder um pouco de tempo. A gente sempre compara as amostras com algum padrão de referência. E tem vários padrões disponíveis no mundo. Para vocês verem o delírio que é isso, quando a gente vai ver quais são os padrões disponíveis, fora o ar para o nitrogênio, os outros, para deutério, por exemplo, hidrogênio, é uma água que é do oceano, que chama Viena Standard. Do carbono, é um fóssil da formação Pidi da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Do enxofre, é o mineral troilito do meteorito Canon Diablo. Vocês imaginam que eu não tenho isso no meu laboratório, obviamente, né? Nenhum desses marcadores, desses padrões. Então, o que a gente acaba fazendo é comparar o de um laboratório que já tem a referência com o de outro laboratório, e a gente determina os nossos padrões. Tá? Tem alguns parâmetros de desempenho de espectrometria de massa, e um deles é a acurácia, quanto que o valor está próximo do verdadeiro. A gente tem erros de escala em espectrometria de massa, mas a gente não se interessa muito por acurácia, porque o que a gente está fazendo em estudos humanos é comparar a pessoa com ela mesma antes de receber o isótopo e depois de receber o isótopo. A gente está fazendo um delta, uma variação. Então, não importa muito se a gente está partindo de um ponto que é o próximo do real. Tá? O que é muito importante é que a gente seja preciso. E espectrômetros de massa são equipamentos extremamente precisos. Eles conseguem medir sempre muito bem a reproducibilidade de uma medição. O único problema é que, às vezes, o equipamento tem um defeito ou alguma coisa que ele mede muito precisamente errado. Tá? Então, você mede com uma precisão enorme tudo errado. E, se você não tiver padrões de comparação, você não consegue perceber que você está fazendo errado. Tá? E esse é um perigo enorme nessa área.
sensibilidade ao número de moléculas da amostra que precisa para detectar um íon, e isso, para a espectrometria de massa, também é muito baixo. Ele é muito sensível ao número de íons que precisa. Tá? Bom, passando um pouquinho, então, agora para como a gente mede água corporal total, que é a razão dessa palestra. Eu achei importante falar com vocês sobre o que é isótopo estável, espectrometria de massa e como mede, porque agora vocês entendem mais fácil o que é a diluição de óxido de deutério. Esse método foi validado em 77 por esses autores, e ele consiste, na verdade, em a gente tomar uma amostra de qualquer líquido da pessoa antes de dar para ela deutério. Tá? Então, eu posso pegar saliva, eu posso coletar plasma, eu posso coletar urina, antes de dar uma dose de isótopo. Aí eu dou uma quantidade conhecida de deutério para aquela pessoa tomar. Tá? Para a espectrometria de massa, a gente pode usar uns 3 gramas de deutério, que é bem baratinho. E para FTIR, que é o infravermelho, são em torno de 30 gramas, é 10 vezes a dose. Tá? E aí a gente coleta de novo, dali umas 3 horas, saliva ou urina ou sangue. Para a urina tem que esperar mais tempo, tá? Porque demora umas 4, 5 horas para equilibrar. E a gente mede o quanto tinha de deutério antes e quanto tinha de deutério depois da gente dar esses 3 gramas. Tá? Como a concentração é a massa sobre o volume, se a gente sabe a massa que deu de deutério para aquela pessoa e a gente sabe a concentração de deutério, porque eu estou medindo por espectrometria de massa, eu consigo calcular o volume de água que aquela pessoa tem no corpo. Tá? Porque o deutério, ele é parte de água, e ele vai diluir na água corporal da pessoa, todinha. Tá? Então, o que eu consigo é uma medida muito precisa de quanto a pessoa tem de água, em ml até. Tá? É muito preciso. Então, eu consigo calcular a água corporal total da pessoa. Aqui é o esquema disso. Eu coleto uma amostra, tá? Dou uma dose conhecida de deutério, que na verdade, água com deutério, e eu coleto outra amostra. Tinha pouquinho de deutério na pessoa, depois vai ter mais, eu sei o quanto eu dei, eu calculo a diferença de um ponto para o outro, eu sei o quanto eu tenho de água corporal naquela pessoa. Tá? E se eu quiser calcular a massa magra dela, ao invés de estar falando na água corporal? Porque o que eu meço é um componente, nesse caso, que é a água corporal total. Tá? Eu vou ter também a massa gorda, mas eu não sei o quanto eu tenho de massa gorda se eu não tiver ideia de quanta água tem na massa magra. Tá? Porque na massa gorda praticamente não tem água. Então, o que a gente usa para calcular o quanto que a pessoa tem de massa magra, usando água corporal total, a gente usa um outro benefício que a natureza nos deu, esses caprichos da natureza, que todo mamífero adulto, isso inclui a gente, cachorro, gato, o que vocês quiserem, 73,2% da massa magra é água. Isso é conservado no mundo. Tá? Então, mamíferos têm 73,2% de água na sua massa magra. Com isso, a gente tem a medida da água corporal. Se a gente dividir por 0,732 e multiplicar por 1.000, a gente tem o quanto tem de massa livre de gordura ou de massa magra. Tá? Como eu falei para vocês, todos os mamíferos, provavelmente incluindo as baleias, têm 73% de água corporal na massa magra. Mas isso não é a vida toda, é na vida adulta. Então, tem fórmulas, tem cálculos já feitos, qual que é a hidratação da massa magra em criança, adolescente, etc. E o que a gente percebe é que, quando é recém-nascido, a criança, a hidratação da massa magra é maior, é 79%, 80%. Tá? Isso vai diminuindo ao longo da vida. Mas, na vida adulta, ela é estável, e aparentemente é estável até a velhice. Então, dá para a gente usar. Tá? Tem a tabela. Qual que é o problema desse método para medir água corporal? São os cuidados que são necessários para a gente trabalhar com isso. E é assim que muita gente acaba estragando os seus experimentos. Tá? É um sofrimento para quem está coletando composição corporal, água duplamente marcada e etc., que vai para campo, colhe um monte de material, manda para o laboratório e os resultados vêm todos uma porcaria. Tá? E é muito ruim para a gente do laboratório isso também,
Porque quando os resultados vêm uma porcaria, a culpa é do laboratório, tá? Não é de quem coletou os dados. A maioria das vezes o pessoal vem, mas você analisou errado. Tá? A gente checa doidado, mas acaba que, quando a gente percebe, a maioria das vezes, a culpa é de quem coletou os dados. Tá? Por quê? Porque, apesar de ser muito simples o método em si, ele exige muitos cuidados na coleta. E quem quiser trabalhar com isso tem que ter isso em mente, tem que ser meio obsessivo e tem que saber o que está fazendo. Tá? Então, eu vou falar bem rapidinho com vocês alguns cuidados que a gente exige quando se trabalha com mensuração da água corporal total usando esse método. Primeiro, como a gente está dando uma dose, e você vai medir o enriquecimento antes e depois, e esses equipamentos são muito sensíveis, a dose que vocês estão dando para a pessoa tem que ser muito bem pesada. Ela tem que ser exata. Você sabe o quanto você está dando de deutério. E aí já está um primeiro erro, porque se você der uma pesada... Uma vez fizeram um estudo com bebês, eles pegavam na seringa, aspiravam a água deuterada e punham na criança. Você não sabe quanto você deu de deutério, porque a variação de meio ml, de 0,01 ml, já muda tudo. Tá? Então, isso acaba com pesquisa, com experimento. A pesagem da dose tem que ser exata. Para adultos, a gente dilui a dose em água filtrada, em geral de 7% a 10%, porque senão fica muito pouco volume. Os frascos têm que ser mais ou menos de 200 ml, e sempre, quando evapora a água marcada com qualquer isótopo, o vapor tem menos isótopo do que o que ficou. Tá? Então, a gente muda a concentração de isótopos da água quando está em contato com o ar. Então, as doses têm que ficar bem fechadinhas, sem muito contato com o ar. Tá? Segundo, toda vez que se vai dar uma água para um participante de um estudo desses, ele tem que tomar toda a água. Tá? Para mim, eu que trabalho com idosos, isso é um pesadelo, às vezes, porque se a pessoa tiver Parkinson, tiver qualquer tremor, tiver qualquer coisa, ele vai poder babar a água. Né? E se ele babar a água, acabou o experimento ali. Tá? Se a gente falar em água adulterada, eu posso falar, perdi o experimento com essa pessoa, daqui a um mês eu faço de novo. Mas amanhã eu vou falar com vocês sobre água duplamente marcada. E uma dose de água duplamente marcada custa em torno de $300. Tá? Então, se a pessoa babar a dose, ou o bebezinho, se vocês forem dar, e escorreu, você perdeu $300 num segundo. Tá? Então, é bem mais complicado para quem está trabalhando com isso. Antigamente, a gente pesava o copo antes e depois para calcular o quanto a pessoa ingeriu. Hoje em dia, a gente só lava o copinho com água filtrada e fala para a pessoa tomar de novo 2 vezes. Aí você considera que ela tomou todo o isótopo. Tá? Bom. Normalmente, para pessoas adultas, a gente usa bolas de algodão para coletar a saliva. O que vocês fazem é dar para a pessoa uma bolinha de algodão, pede para mastigar que nem se fosse chiclete. Tá? Aquilo lá enche de saliva, aí a gente pega com uma luva, põe dentro de uma seringa e comprime, e você conseguiu 2 ml de saliva. Tá? Para bebê, isso é bem mais complicado, porque eles não salivam. Se você der a bolinha de algodão, é capaz dele engolir, você ser preso, se ele morrer, né, sufocado, tal. Então, é muito mais cheio de detalhes. A gente, às vezes, usa a bolinha de algodão presa num fio para puxar de volta. Ou então, pega uma seringa com uma pontinha de esses catéteres que usa para pincionar a veia, e vai aspirando a saliva do bebê, mas aí tem que ser mais complicado. Quem quiser trabalhar com bebê, fala com a gente que tem as manhas. Tá? Bom, você usa a bolinha de algodão. Vocês já imaginem o seguinte, se eu tiver qualquer contaminação da amostra que eu colhi com o que eu fiz antes, eu também arruinei com o estudo. Tá? Então, toda vez que você usa luva para coletar, e precisa usar luva, é uma luva para coletar a amostra basal, uma luva para coletar a amostra enriquecida dali 3 horas. Tá? Não pode usar a mesma luva. Os tubos em que você vai pôr a amostra tem que ter tampinha rosqueada por causa daquele problema do ar. Então, não pode contaminar com ar depois ou contaminar uma amostra com a outra. Os tubos têm que estar muito sequinhos e não pode ser reutilizado, porque isso aí vai contaminar. Tá? Etiquetar direitinho, porque às vezes a gente recebe amostra que não dá para identificar quem que era o quê. As luvas têm que ser sempre trocadas, como eu falei para vocês. E sempre existe o risco de contaminação de uma amostra com outra. Tá? Então, às vezes o pessoal fala, eu pipetei as coisas todas, e usou a mesma ponteira de pipeta para pipetar o basal e o enriquecido. Você acabou com o experimento. Tá? Ou então,
deixou, quando você vai dar a amostra para a pessoa, ou a dose para a pessoa tomar, você suja a sua mão com a amostra, com a dose. E aí você coleta a saliva basal com aquela mesma luva. Tá? Aí você contamina a amostra basal. Quando a gente vai analisar, ela já está enriquecida. Outro erro de estudo. Tá? Então, para mexer na amostra basal, coletar a saliva basal, a pessoa não pode ter nem encostado na dose. Depois que ela vai abrir o frasquinho da dose e dar para a pessoa. Tá? Sempre deixar separado, a gente pede bolsinha plástica com aqueles zip lock, uma para amostras basais e outra para amostra pós-dose, que senão também tem o risco de vazar um pouquinho e uma contaminar a outra. Tá? Isso por quê? Se vocês virem o enriquecimento de uma amostra de saliva, isso vai ter até 1.000 miligramas por quilo de deutério. A dose é 1 milhão de miligramas por quilo de deutério. Então, vocês imaginem quanto é fácil de contaminar isso aqui com isso aqui. Tá? Então, sempre guardar separado. Separar a dose, separar um pouquinho da dose para fazer uma avaliação, que a gente usa na análise, separar as amostras basais das enriquecidas, identificar de maneira segura e enviar seca. Esse é outro problema. A gente recebe a amostra internacional para analisar. Tá? Aí o pessoal manda com gelo, lá do Uruguai, a amostra para a gente analisar. Isso para no aeroporto e a Anvisa quer que inspecionar as amostras. Isso leva uns 4, 5 dias. Tá? Aí molha tudo, porque o gelo derrete e a amostra chega com todas as identificações tudo borrada. Tá? Fora que degelou e às vezes vazou. Então, hoje em dia, a gente pede, você vai trabalhar com isótopo estável e mandar para Ribeirão Preto para analisar, manda sem congelar, porque as amostras são estáveis. Tá? E não vai ter esse risco todo. Seca e sem refrigerar. Para encerrar, só 2 exemplos bem rápidos de coisas que a gente fez e que são demonstrações de como isso pode ser útil. Uma é para medir em pessoas recém-nascidas enriquecimento de saliva, por exemplo. Tá? E a gente deu uma dose de deutério para bebês recém-nascidos, e aí a gente media na saliva o enriquecimento meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e o que a gente vê é que existe um platô de enriquecimento depois de 2 horas. Então, você consegue calcular a água corporal total do recém-nascido. Tá? Esse é um outro estudo que a gente publicou, da avaliação da composição corporal de pessoas jovens, eutróficas e com sobrepeso, e idosos também, eutróficos com sobrepeso. E aí a gente comparou fórmulas de bioimpedância para você ver qual é mais precisa para a nossa população. A gente tem um estudo também assim na América Latina. Então, você pode usar a água corporal total, medida com um método preciso desse, para validar fórmulas de bioimpedância, por exemplo. Tá? Qual que é melhor para a população, para aquele grupo. Tá? Tem várias aplicações possíveis. Um outro método que eu acho bem interessante, mas que eu não vou apresentar aqui para vocês, que não é o caso, é usar deutério para medir a composição corporal e a transferência de deutério da mãe que está lactando para o bebê. Tá? Então, a gente coleta a saliva da mãe e do bebê e dá uma dose de deutério para a mãe. Tá? A dose de deutério da mãe transfere para o bebê no leite que ele mama. Tá? E com fórmulas, e os matemáticos conseguem calcular isso, fizeram as fórmulas, né? A gente usa só. Com isso, você consegue ver o quanto exatamente em ml de leite o bebê está mamando por dia. Tá? E você consegue determinar também com precisão se a amamentação é exclusiva, e a mãe está realmente dando só o peito para o nenê, ou se ela está dando água de outras fontes. A gente consegue calcular quantos ml de água de outra fonte a mãe está dando para o bebê. Tá? Então, para vocês verem, as aplicações de isótopos estáveis, de água corporal e etc., são múltiplas. Tá? A gente tem muitas coisas que a gente pode mensurar. A gente, nesse estudo, viu que as equações que tinham melhor concordância eram a de Sloan para as mulheres jovens e Jackson-Durning para idosas eutróficas e Durenberg. Para vocês verem como variam fórmulas na nossa população, não foram feitas para a gente. Tá? E o futuro? Que o título falava do futuro, só o último slide. No futuro, a gente está buscando sistemas mais rápidos e mais precisos para dosar deutério. Tá? E tem equipamentos hoje que dosam deutério já diretamente na água. E tem equipamentos que dosam deutério no vapor do ar expirado. Então, é um equipamento portátil, você coleta o ar da pessoa e injeta nele, ele dá a composição de deutério imediatamente. Tá? Então, isso vai permitir que na clínica você consiga utilizar na beira do leito
um medidor de composição corporal muito preciso e rapidamente. Estão se desenvolvendo equipamentos portáteis, então, para se levar a campo, fazer essas pesquisas, usando, inclusive, ar expirado. A gente fez um projeto em Ribeirão Preto, que a gente conseguiu medir a composição corporal usando CO2 do ar expirado. Em vez de dar deutério, a gente dá oxigênio 18, e mede o quanto sai de oxigênio 18 no CO2 expirado no ar. E, com isso, a gente consegue calcular a composição corporal da pessoa também, com base no ar, tá? Que ela expira. Vocês veem, tem muita aplicação, tem muita coisa que é possível de se fazer. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Vou convidar o professor Scott Going. O Scott tem graduação em Educação Física pela Universidade do Maine, nos Estados Unidos, e mestrado e doutorado em Fisiologia do Exercício pela Universidade de Illinois, também nos Estados Unidos, onde eu o conheci há 30 anos atrás. Atualmente ele é professor titular e chefe do Departamento de Ciências Nutricionais da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e ele vai falar sobre o outro componente, né? A densitometria óssea. DEX. Good morning. Thank you, Luis. It's a pleasure to be here. This is my third trip to Brazil. Well, let me go back for a minute. How many people speak English? Ah, good, good. I do not speak Portuguese, so that's the best I can do, thanks to Luis. So I'm going to follow my slides on my computer so I know what I'm supposed to say. And hopefully I'll stay on track. But anyway, this is my third trip to Brazil. It's beautiful. I love to be here. Thank you, Felice, for inviting me back. I hope to come back many more times. If you bring me back enough times, eventually I'll learn to speak Portuguese. I'm going to tell you a little bit about dual energy X-ray absorptiometry, or I'm going to call it DEXA. DEXA is a tool, a body composition assessment tool that has really emerged in the last 3 decades. It's a relatively new tool. Very little DEXA was available in the mid-1980s, and very few around the world even, and since that time now it's become quite a common technique. So what I have on this slide is what has become some of the major public health challenges, certainly in the United States and around the world as well. Osteoporosis, bone loss, you've heard a lot about that. In the U.S., it's commonly about 1 out of 2 or 1 out of 3 women who are going to struggle with osteoporosis and ultimately have an osteoporotic fracture. We know now that osteoporosis begins in childhood. We've always associated it with older adults, but we know it actually has its origins in childhood. So there's a good deal of investigation that's happening now on skeletal growth and development, and what are the optimal factors for optimal bone growth, and so that we can avoid osteoporosis later in life. Of course, we hear a great deal about obesity. It's an extremely important problem in the United States, where we have about 65% of the population overweight or obese. We have about 1 out of 3 children overweight or obese. And you know all about all of the cardiometabolic complications of obesity. And that's driving a great deal of research and efforts to develop public health programs to slow weight gain, to reverse weight gain. And of course, fat distribution is a major part of that. It's the fat around the abdomen, as I'm sure you are aware, is one of the major drivers of cardiometabolic disease. And muscle loss. We know more and more about the role that optimal muscle mass plays in metabolic health. You know, for many years the focus was on obesity. We know now that muscle loss in tandem with obesity is contributing to metabolic dysregulation. And then, of course, muscle is so important for functional capacity. And so again, the focus has been more in the elderly than it has been in children, but a great deal of interest in defining sarcopenia, measuring muscle, and understanding how that relates to functional capacity and metabolic health in older men and women.
I have to remember to change it on my computer too. So what can we get from DEXA? Here are some of the applications of DEXA, some of the things that DEXA measures. Historically, DEXA has been used to measure regional bone mass. When I started using DEXA, you could measure the spine, the lumbar spine, you could measure the hip, and that was about it. And you could use it to get an estimate of regional bone mass. Now we do much more with whole body scans, and we have the ability really to analyze any segment of the body that we're interested in. Because DEXA images soft tissue as well as bone, it's of great deal of use in following changes in soft tissue composition, both muscle and both fat. And since the soft tissue in the arms and the legs is predominantly muscle mass, then we can use DEXA to measure muscle in arms and legs to get an estimate of skeletal muscle or appendicular skeletal muscle. It also measures regional fat. And as I show you as I go on in the talk, although originally we were constrained to a total measure of fatness in any region, instruments now have developed ways of estimating at least the visceral fat from the subcutaneous fat. And of course, DEXA also gives us a measure of total body fat, so it represents obesity. So from one instrument, we get measures of bone, of muscle, and body fat. So it really addresses most of the major public health issues and the measurement issues that go along with that I started out chatting with you about. So here's a look at one of the DEXA instruments. This shows you that it shows you a total body, an image of a total body scan that shows the skeleton and then also the soft tissue. And I posed the question, is it a multiple component model? Now, Vivian earlier today was mentioning multiple compartment models, which have historically been the criterion or the gold standard for body composition assessment. Being able to measure mineral and water and protein and all of the other aspects of lean as well as adipose tissue confers an advantage when we're developing simpler techniques. Multiple component model is difficult to apply. It requires many measurements. They must be very precise. And if they're not very precise, then they propagate error to other methods or instruments or whatever it is you're trying to develop. DEXA, because it measures multiple aspects of body composition, because it measures adipose tissue, lean soft tissue, and bone, gives the impression, at least, of being a multiple compartment model, when in fact it's not. It measures multiple components. It's very important and very useful, and that's the reason it's emerged as one of the probably more important methods we have available to us. But it's not a multiple component model. So what I'm showing you on this slide is the general approach of DEXA to measuring composition. If you were to measure soft tissue composition, what you're doing really is estimating the attenuation of a high intensity and a lower intensity X-ray through the tissue that it's passing through. And it's the ratio of the attenuation. How much is it blocked? How much of the X-ray gets through? How much of it doesn't get through? What you're measuring is the attenuation of the higher energy signal to the lower intensity signal. And that ratio through soft tissue is how we can resolve the soft tissue into its lean component and its fat component. Because we know what the attenuation is through pure fat, if you will, what it is through pure lean. Water acts essentially as pure lean, and we can use water as a calibration. And then we can use an oil or lard or something like that as a representation of fat. And if you know the attenuation of the higher versus the lower signal through lard or through fat and through water or lean tissue, you can then calculate that ratio.
And based on that ratio, you can then estimate the composition of the lean tissue. Now, when you do a whole body scan, about 60%, roughly, approximately 60% of the pixels include bone, and about 40% are non-bone pixels. So you can estimate then the composition in the pixels that do not include bone, and you can apply that to the pixels that do include bone. So the way the method works is to start by estimating the soft tissue composition, assuming the tissue over the bone has the same composition, and then using that to resolve, using a two-compartment model, bone pixels into bone and into soft tissue. So it's not a multi-compartment model. DEXA is not based on a multi-compartment model. It's really two compartment models. We first estimate we first estimate soft tissue composition, and then we can estimate the bone and the amount of bone in bone pixels. But DEXA has a tremendous use in multi-compartment models, so let's see if I can figure this out. Oh, yep, there we go. So in a multi-compartment model equation, this comes out of an equation that has body water and also body mineral in the equation. And you can use then DEXA to estimate the mineral and apply it in a into a multi-compartment model. All right, you can either use total body mineral, which you can estimate from DEXA, or simply bone mineral. Bone mineral is what we estimate by DEXA, but we know the proportion of whole body mineral that is bone mineral, so you can estimate whole body mineral. So there are equations that allow you to do it either way, based on whole body or just based on bone mineral. So DEXA has that very important application in a multi-compartment model to give you the mineral. And then if you use an isotope dilution technique of some kind to measure the body water, you can put mineral water into an equation together along with density, and that gives you probably the most common multiple compartment model. So DEXA is not a multi-compartment model in and of itself, but it's very useful. And although it's not a multi-compartment model, and it needs to be validated against multi-compartment models, it's probably the technique that gets us the closest because it has good precision, it has good accuracy, and it allows us to measure the three major compartments are important and relate strongly to public health. These are the three, whoops, I got to change your slide, I changed mine. Yeah. These are the three major manufacturers in the United States: Norlin, which is associated with Strawtech, Hologic, and GE Lunar. And I know Luis has the GE Lunar iDEXA in his laboratory here at your university. I think these are probably the three major manufacturers around the world. There may be some that I'm not aware of, but I think these are the three major manufacturers around the world. And these three instruments are all what are called fan beam scanners. There are two types of technology: pencil beam and fan beam. More and more fan beam scanners are what people are using. So this was the historic application that I was talking about earlier to measure regional bone or to measure total body mineral. Obviously still a primary use of DEXA in the area of bone development and osteoporosis. Clinically, measuring a man or a woman's risk of osteoporosis, their bone status, their fracture risk, and those sort of things is still a major application of DEXA. But more recently, because of the obesity epidemic that's really spread worldwide, and because of the metabolic complications of obesity, diabetes, heart disease, and so on, the manufacturers of these instruments have recognized the clinical importance as well as the utility for their sales if they were to develop these instruments to be used to measure soft tissue. So while soft tissue was sort of a secondary product, a byproduct
of the interest in measuring bone, now it's become really a primary driver force of the application of DEXA in clinical settings as well as in research settings. So, as a result of that, the manufacturers have made some adaptations to their instruments reflecting the usefulness, the application of DEXA now in a clinical situation as well as in a research situation. So whereas the old scanners really were not, the weight limits of the old scanners really did not allow you to measure the heaviest people that you might see clinically. Now, the scanners are now larger. They allow a heavier weight limit. They have a larger scan reason to accommodate the fact that in the U.S. especially, our population is getting bigger and bigger in size. And if we want to study this problem, and if we want to apply DEXA clinically, then these instruments needed to adapt, and they've done that. Larger scan areas allow you to scan bigger people. We have developed new reference databases. This is important, particularly now that DEXA is being used more and more to follow muscle mass as well as bone. The bone reference databases were pretty good, although everyone is different because the population of the U.S. does not necessarily represent a population in another country. It may not. To some degrees, industrialized countries are similar, and other countries are not. And so many of these instruments were manufactured in the United States, and the largest populations were measured in the U.S., and then those standards were applied to other groups. And maybe that's okay, maybe not. Certainly we didn't have very good national data for describing lean tissue. Despite all of the years of body composition research, there really was not a population-based reference databases for body fatness. A lot of that came out of anthropometry and fairly limited sample sizes. And the same was true for muscle, especially muscle. New databases need to be developed, new standards need to be developed, and that's getting better all the time. It's ongoing. The application of fat distribution, measuring visceral versus subcutaneous fat, is relatively new. And although the scanners now have software and provide estimates, there's still quite a bit of work to be done to validate regional fatness. And then finally, sarcopenia. I mentioned the need for better reference databases to measure muscle changes with aging, with growth, and with aging. And then we need a lot of work on developing indexes of sarcopenia. So I have a few slides that happen to come from GE Lunar because that's the instrument I use myself and I'm most familiar with. It's not an endorsement of one company over another. You may like Hologic. You may like Norland or some other company. I just happen to be a GE Lunar user, and that's where I have the slides from. So what are some of the advantages of DEXA? Well, as opposed to, for example, underwater weighing or BOD-POD or another instrument like that, which requires you to either get into your swimsuit and go underwater, which is probably not done that much anymore. I don't know about here in South America, but in the United States, at least, the underwater weighing systems have kind of gone away. Luis and I learned how to do body composition with underwater weighing. And if the water was warm, at the end of the day, we'd use it like a hot tub for a party. But no, not really. But those techniques have gone away really in favor of the BOD-POD or DEXA or some other technique. DEXA is very fast. You can do a typical scan in 6 to 8 minutes, maybe even faster if you only image a region of the body. I probably shouldn't tell this story, but I met my wife, Jeannie, because of DEXA. Because when I started using the old instruments before DEXA, it took 1 hour and a half, 90 minutes. It took 90 minutes to do a scan. And Jeannie, my wife, came to the lab, and I scanned her.
She wasn't my wife then. And I scanned her, and it took 90 minutes, so she had to talk to me. And then one thing led to another. Anyway, DEXA is fast, 6 to 8 minutes. It's comfortable for the patient to do. It's X-ray based, so there is a radiation dose, but it's really very low. It's acceptable to use in adults, certainly, and also in children. We don't scan a woman if she's pregnant, but outside of that, we can pretty much use DEXA in any group. So that's an advantage. Let me go. Okay. Most of the companies now provide, well, they all provide imaging software, which is useful for the operator. It's useful in a clinical situation. I'm not sure how useful it is in a research situation, except it looks nice. And you can show the patient, the client, the subject what's happening. And so they have this software now that allows the operator to image the bone from the soft tissue and to show the body fat versus the lean tissue. And you can color it yourself automatically in different ways to help you show if you're in a situation working with a client and you want to educate them about their body composition, or you want to follow what's happening. So it does measure fat, bone, and lean tissue. I've already talked about that. It's accurate and precise, pretty good. Of course, the manufacturer says it's highly accurate and precise. Depends on the situation and the person. There still are some errors that we need to be aware of. But nevertheless, as methodology goes, it works well. It gives you a regional and total body. It's automated, so it's easy for you to use. And it has these visualizing tools that are helpful. So this is the idea of the kind of scans that you can get. And I've already mentioned that all of the various operators happen to have this type of imaging technique. And it allows you to track over time, at least visually or at least qualitatively. It allows you to follow over time what's happening. And again, another look here at the ways in which you can localize fatness from lean, and in some ways you can image abdominal fat from other sources from other areas of body fat. And here's just another. Whoop! Did I go the wrong way, Louis? Ah, okay, yeah. And so again, this happens to be the Hologic software, a different company's software, but just shows you that all of the manufacturers are doing this now. And so it allows you to follow the patient progress qualitatively. I would not be fooled into thinking it's quantitative. All right? It's one thing to measure a person's body composition when they're stable. It's another thing to measure body composition when it's changing. Because when it's changing, many of the assumptions that underlie our techniques are not applicable at that time. We generally assume a stable body composition. If the body hydration is changing, if the ratio of intracellular and extracellular fluid is changing, if the type of lean tissue is changing, if the ratio of, for example, connective tissue to muscle tissue is changing, then that violates some of the assumptions. And that's the reason why multi-compartment models are so important, because they have fewer assumptions involved. Although DEXA is sensitive to these changes in two ways. It lets you track them to a degree. It also introduces some error. But DEXA is in some ways less susceptible to that error than other techniques. So these imaging software imaging is useful on a qualitative basis. To my mind, and others who use DEXA here may disagree with me, and we can chat about it, that's fine. But to my mind, the utility to follow changes over time, particularly when the patient is changing, has not been fully established, and there needs to be more work to be able to do that. Okay, and then
as I said earlier, a major change in these instruments manufacturers have made is to understand the fact that researchers were very much interested in the idea of following visceral fat and regional fat and its application in a clinical setting. And so they have all added some way or another of measuring visceral versus subcutaneous fat. So here's the GE Lunar. CoreScan is the name of the software that they use, and it's their attempt to get at visceral. All right, there we go. So what they have done is they've defined an area, and they've standardized that area based on anatomical landmarks, and so it's easy to find. The operator does not have to worry about setting the boundaries. If you're in a research setting, you can set the boundaries. So if you want to manipulate the area that's being analyzed, you can do that. But in a clinical setting, it's standard, it's automated, and so you don't have to worry about changes from one time to another in the scan area or from one operator to another. Okay. It's accurate in the sense that it's correlated. As the slide says, they're correlated. How accurate is it, though, in terms of the absolute value is a different situation, right? Two numbers can be highly correlated, two techniques can be highly correlated, but their absolute difference can still be larger than you would like it to be. Certainly it's reproducible because it's automated. And if you were to go in and override the automated boundaries and set your own boundaries, that's pretty easy to do. So if a large part, if someone's trained, that's reproducible as well. And it's practical. Okay, there we go. Okay, so enough about that. Now that the instruments have gotten larger with higher weight limits and bigger scan areas, this is not as important as it used to be, but the initial instruments did not cater well to the larger individuals. And so what folks started doing was scanning half of the body. So if you scanned only the right side or only the left side, and then if you make the assumption that right and left are the same, pretty much, although there are clinical situations, right, where we're not symmetrical, where individuals are not symmetrical. But in the general population, bodies are symmetrical, so the composition on the right side represents the left, vice versa, so you could scan one half and then duplicate it. And so that's what manufacturers began to do and recommend. Scan half, position the patients, and then they load into the software an algorithm that did that for you. So that was useful. It's still useful in much larger patients because most of the scanners now have a weight limit of about 450 pounds, so what is that, 200 kilos, something like that. That's large enough for most people, but certainly there are situations, if you're an individual who runs a bariatric clinic, for example, you may be dealing with people larger than that. Okay. I've already mentioned the databases. So databases are improving and growing, certainly in the U.S., because DEXA now, and for a while, has been a part of our national survey. So you've heard of the National Health and Nutrition Examination Surveys, NHANES, in the U.S. DEXA was added to that, and we've got a fairly large representative U.S. sample now. And so that can be used to create references, and that's been done, and you can find papers in the literature that present that data. And so here's one by Thomas Kelly and Kevin Wilson and Steve Heimsfeld. Now this is from the U.S. data, and you have to remember that it was the data was collected using actually the Hologic instrument. So these databases relate to the instrument that was used to collect the data. Had the data been collected with Norland, had the data been collected with GE Lunar, it would be different. And there are systematic differences that you have to be aware of. So although these are useful reference databases, you cannot simply, just because they're based on a large sample size, you cannot just simply go out and use them for anyone.
And from the same database now, there are growth curves that have been developed to show the typical change. This happens to be in, these are percentiles of body fat. And there are similar things for lean tissue and so on. So, okay, I just have a few minutes, so I'll wrap it up. So so DEXA is very useful. It's much more prevalent. We have larger databases. We have instruments now that are designed to measure larger individuals. It's a very important tool in the field. But it would be a mistake to think that it is not without its own sources of error. So what are some of the errors in DEXA? Hydration has been proposed as an error, the hydration of the lean tissue, because DEXA really is a densitometric technique. It is how the X-ray passes through tissues of different density. And if hydration changes, that could essentially could affect the result. Well, it is a source of error. DEXA handles variation in hydration pretty well, so to have fairly large changes in hydration for it to be an important source of error, but it is something you need to think about. The thickness of the body is certainly another source of error. So how does DEXA work on a lean individual versus a very large individual? I found in my own practice with DEXA in our lab that sometimes the smaller frame, the skinnier people, if you will, the smaller people are challenging to measure by DEXA, and you get an inflated estimate of percent fat. The major assumption that DEXA makes is that the soft tissue in soft tissue pixels, the pixels that do not have bone, represents the rest of the pixels in the body. So of the 21,000 or so pixels measures you get across the body back and forth as the DEXA scans the body, about 45% of those contain bone. The rest are soft tissue. So is the soft tissue overlying the bone the same as the soft tissue on either side? That's an assumption. Generally, it's a pretty good assumption, but it does introduce error. Okay. We also assume that the composition of the body is equally represented, different areas of the body, when you do a whole body scan. How many pixels, how many measurements are made over the arms versus the legs versus the whole body? And that influences the whole body estimates. So if you happen to have an individual whose trunk represents more of their mass than their arms or the legs, and we certainly come in all shapes and sizes, don't we? That introduces another source of error. And the arms and the legs tend to be underrepresented just because of the, when you think of, for example, when we gain body mass, where do we tend to gain it, particularly with aging? So the arms and legs are not always equally represented. Those are sources of biological sources of variability. What are other sources of variability? Hardware, the machine. We have pencil beam. Good. Sorry. We have pencil beam based machines, and we have fan beam. You know, the fan beams are much more prevalent now than they used to be. The two technologies give different results. Manufacturers give different results. Fan beam versus pencil beam from the same manufacturer will give you different results. Some of that is due to the hardware. Some of that's due to the software. Every time a company introduces a new software, you need to check that against your old software. And surprisingly little work has been done. You find papers in the literature which have made these kinds of studies, but it's never been done really systematically. I'm about to get a new machine in my lab. I will need to do a validation study. I'm a little afraid. I'm in the middle of a large study of boys, well, this one happens to be mostly of girls, and how their body fat influences their skeletal development. I'm about halfway through. And then I'm going to bring them back again for repeat scans in 2 years. I need to be absolutely certain that by introducing a new instrument, I'm not going to have an effect on the data, right? And when I follow people longitudinally, that could happen. Why am I buying a new instrument? That doesn't seem very smart. Well, I've never been accused of being very smart.
No, it's because I have an opportunity, practically, I have an opportunity to get a newer instrument, and my instrument is old. I need to take the opportunity, you know. The government just doesn't give you money all the time. So, I have to be very careful about switching machines. All right. There are calibration issues. And of course, you calibrate daily to be sure that your machine is working. Measurement procedures, how you align the subject, has a major impact on the measurement that you make. So you have to be very careful to have a standardized procedure. You have to be very careful to have a well-trained technician. You have to be sure that they do it every time exactly the same way, and so on. And I've already mentioned manufacturer differences. So, there is, despite the importance of DEXA, which has become a very important instrument in the field, and generally if you don't work with DEXA, almost anyone now would accept DEXA as almost the gold standard, right? The gold standard. And certainly if you write a paper and you write about DEXA, that helps you get published. Because a lot of the reviewers, frankly, are just naive about some of the challenges of DEXA, although it's a very important instrument. So we still need to validate DEXA against other methodologies, particularly multiple compartment models. And there's not a lot of that that has been done. And we need to do it at different ages, we need to do it in different groups of people, we need to do it in different size people, and so on. I think although I'm very excited to see that DEXA now provides the estimates of visceral versus subcutaneous fat, I think there's still quite a bit of work to be done to show that, in fact, those estimates do work and are accurate. Not just correlated, but are accurate. It's not the same thing. And there's a lot of work to be done to show how DEXA tracks composition. That's not an easy task because, again, to use a multiple compartment model and do it over time, several measurements, becomes a complicated and expensive process to do. I'm sure Vivian will do that as she goes forward in the laboratory here. And so, I'm done. Thank you.